Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Não sei no seu horário que você vai ver esse vídeo, no seu horário que esse vídeo vai se chegar até você, no seu horário que você vai estar podendo assistir esse vídeo, mas a sequência que eu vim trazendo, que foi, tá já no canal, a sequência que eu vim trazendo foi que pra gente vencer a ansiedade, pra gente ter uma estrutura aqui dentro, primeira coisa, o relacionamento com Deus diariamente. Segunda, palavras de Deus, que a gente ouve diariamente também. E agora eu queria falar de outra parte para a gente vencer a ansiedade. E hoje eu gostaria de falar da parte mais essencial da coisa. Mais a essência, sabe? O que faz eu e você ter ansiedade. Aquela essência da ansiedade mesmo. Hoje eu gostaria de falar da parte espiritual da ansiedade. A parte espiritual real, sabe? Uma pessoa que passa por ansiedade, que passa por isso e não consegue enxergar a essência disso, não consegue enxergar a raiz do problema, ela nunca vai conseguir vencer isso. E devido aos 2 vídeos que já deve ter dado ajuda bastante a vocês, hoje eu tô sentindo inspirado muito de falar da essência da ansiedade. Devido ao vídeo anterior que eu tinha falado pra vocês que eu passei por ansiedade e passei pela parte pior. Quem prestou atenção no vídeo ouviu que eu falei que passei por isso e passei pela pior. Por que eu falei que passei pela pior? Porque existe 2 tipos de ansiedade. Existe a ansiedade comum, a ansiedade generalizada. A ansiedade que ela é generalizada, na verdade, né? É a ansiedade comum, a ansiedade natural, que todo ser humano passa diariamente. E existe o segundo tipo de ansiedade, que é a ansiedade com o síndrome do pânico, a ansiedade do pânico, que os psiquiatras, os médicos ensinam pra gente. E é dessa que eu gostaria de falar hoje. A logo que eu passei, que é a do crise de pânico, crise de medo. E eu lembro que antes de começar eu queria compartilhar com vocês como que eu passei, como que eu lembro também alguns detalhezinhos que vim. Lembro que quando eu passei por esse tipo de ansiedade, que foi a de crise de pânico, de medo, lembro que na época, lembro que no dia quando aconteceu foi muito corrido, foi muito desesperador, e eu comecei a sentir medo, comecei a sentir tremedeira na mão, comecei a sentir suadeira e não sabia de onde aquilo tudo estava vindo, não sabia como aquilo tudo estava acontecendo. Foi um dia muito simples, foi um domingo, se eu não me engano, que eu fui trabalhar naturalmente. Cheguei, fui trabalhar, bati o dedo no meu serviço, registrei meu ponto e comecei a trabalhar, comecei os meus afazeres ali no serviço. E de repente começou a vir suadeira no meu corpo, tremedeira na minha mão, e tudo que eu lembro era aqui dentro. Tinha os sintomas aqui fora, comecei a ficar com a boca seca, calafrio, mas tudo que eu lembro realmente foi o que aconteceu aqui dentro. Foi que aqui dentro eu estava sentindo muito medo de morrer, eu estava sentindo muito que eu iria morrer. Tava sentindo muito que eu iria partir, que eu iria embora, que eu iria morrer, literalmente que eu iria morrer. E eu vim passando por isso, quando eu passei por isso a primeira vez, que foi nesse domingo, eu achei que ia vir um dia e eu ia no hospital e tudo iria ficar bem. Eu fui no hospital clínico, se eu não me engano, na época, e eu fiz muitos exames, e aqueles exames não foram constando nada no clínico. E depois eu fui no psiquiatra. E no psiquiatra também, ele já conseguiu identificar meu problema. Falou que era, na época, se eu não lembro muito bem, mas ele disse que era algo referente a medo. Que eu tava com medo, alguma coisa. Falaram crise de pânico. Fizeram muita pergunta. E eles falaram isso, mas no fim também não conseguiram resolver o meu problema. E no clínico eu lembro que quando
quando eu fui, fiz exame da cabeça, exame do coração, exame cardio, muitos exames e não constou nada. E no psiquiatra, quando eu fui também, ele soube identificar o problema aqui naturalmente, soube identificar devido aos estudos dele, obviamente, e passou remédio, tal, mas mesmo assim não conseguiu resolver o problema. Mesmo assim não foi uma raiz que me arrancou daquilo. E essa ansiedade quando bate, síndrome do pânico, a raiz disso tudo é medo, é pânico, medo mesmo. A nossa alma fica cheia de pavor, nossas emoções, nosso sentimento. A gente perde até o controle de tudo, da situação, a gente para tudo, porque o medo toma conta da gente, o pavor, pânico. Por isso que o nome já diz, síndrome do pânico. É um medo excessivo. Pensa assim, a gente constantemente, diariamente, a gente pode sentir medo, aquele medo bem pouquinho, mas a gente ali ainda não perde o controle. A gente pode sentir o medo médio, mas agora quando chega nesse síndrome do pânico, é um medo excessivo, é um medo acima de todos os medos. Pensa assim, a gente perde até o controle de tudo, porque esse medo toma conta da gente. Esse medo rompe tudo, sabe? Tudo aquele medinho que a gente já sentiu, esse medo fica acima de todos os medos. Por que eu quero falar desse medo? Antes de começar a entrar para falar para vocês da onde surge esse medo, da onde vem esse medo. Antes disso tudo eu gostaria de ler um versículo para vocês. Só ler um versículo e trazer clareza para vocês compreenderem. Está em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Só esses dois versículos. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, tá falando de mim e de você. Ele também, agora tá falando de Jesus, ó, presta atenção. Ele também participou dessa condição humana. Tá falando que Jesus, quando ele veio para a terra, ele participou da condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, Jesus se fez da condição humana e pela sua morte, quando Cristo morreu, ele destruísse uma pessoa, ele destruísse um espírito que tinha poder sobre a morte. Ou seja, quando Cristo morreu, ele destruiu o diabo, ele destruiu Satanás. E esse espírito e essa pessoa que era Satanás tinha poder sobre a morte. Ó, versículo 15 agora. A saber, o diabo, e livrasse todos aqueles e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiverem escravizados pelo medo da morte. Aí que entra o que eu quero dizer para vocês. Satanás, ele escravizava eu e você pelo medo da morte. E foi o que eu senti e foi o que essa doença emocional, essa ansiedade com crise do pânico traz pra gente, traz medo. Quando Jesus vem e ele morre, através da sua morte ele venceu Satanás e ele venceu esse medo que Satanás oprimia, que trazia para mim e para você. Agora eu posso explicar um pouquinho para vocês. Quando Jesus veio e morre, ele não venceu a morte, ele venceu a pessoa que trazia a morte, que era o próprio Satanás, que era o próprio espírito maligno, espírito mau. E é isso. Eu e você, quando passa por ansiedade, a ansiedade comum, generalizada, pronto, consegui. Quando a gente passa por esse tipo de ansiedade, se a gente tentar ficar vencendo ela, vai dar ruim, vai dar errado. Por quê? Porque você não pode vencer somente ela. E quando a gente passa por o segundo tipo de ansiedade também, que é a ansiedade com crise do pânico, vamos dar exemplo, tem a ansiedade generalizada e tem a ansiedade com crise do pânico.
Se a gente tentar vencer a primeira e a segunda, vai dar errado. Por quê? Porque a gente tem que compreender quem está trazendo essa ansiedade, quem está trazendo esse medo, quem está trazendo esse pânico, esse pavor. E quem traz esse medo, esse pavor, é um espírito. É o espírito mau que traz isso. No meu e no seu sentimento, na nossa alma, esse espírito maligno que fica trazendo esses medos, esse pânico, esse pavor. E quando eu passei por esse tipo de ansiedade, eu vim descobrindo por meio do relacionamento com Deus, foi o que eu passei para vocês, e através da palavra de Deus, eu fui descobrindo quem trazia esse medo, quem trazia esse pânico para mim, quem trazia esse medo na minha alma. E quando eu descobri que era esse espírito, foi aí que eu consegui vencer. Vou dar um exemplo para vocês. Se você está dirigindo e você está escutando um barulho no carro e você está vendo que o carro está com problema, e você para ali o carro e você vai caçando aonde está esse problema, porém você não sabe aonde ele está indo. E você vai fuçando, você acha que é tal coisa e você começa a dirigir de novo e o problema continua. Aí você para o carro de novo e depois você vai e mexe em outro tal lugar. E você vai e começa a dirigir e o problema continua. Por que continua? Porque você não foi na fonte que traz o problema. É a mesma coisa. A ansiedade natural, por enquanto que está ali o natural, está só mexendo com a nossa parte da alma. Mas quando chega nessa crise de pânico, tem alguém por trás, que é esse espírito maligno. E como faz para vencer isso? Como a gente vence isso? É através do relacionamento com Deus diariamente, foi o que eu passei para vocês. A palavra de Deus, obviamente, que vai trazendo clareza para a gente. E agora eu queria falar da outra parte, que quando a gente começa a entender isso, o Espírito de Deus, que quando a gente aceita Jesus, quando a gente recebe Cristo no nosso coração, vem habitar outra pessoa dentro da gente, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Deus. O próprio Espírito de Deus vem morar dentro de mim, de você. E ele, para quem não conhece ainda, quando Jesus ele veio na Terra, quando ele morre e ressuscita, ele fica um tempinho ainda na Terra, com seus discípulos, ainda ele faz algumas coisas aqui na Terra, e depois quando ele vai embora para o céu, depois quando ele volta para o Pai, ele faz uma promessa para mim e para você. Ele disse assim, em João 16, se eu não me engano, que ele ia embora, porém ele não ia deixar eu e você sozinho. Ele ia enviar o Espírito dele, que é o Espírito Santo. E agora esse Espírito Santo, ele já está em mim e você. Ele já veio para a Terra, ele já veio para morar dentro de mim e de você. Quando você recebe Cristo, quando você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse Espírito de Deus, o Espírito Santo, passa a morar dentro de mim e de você. E aí que começa. E aí que a gente vence literalmente todo tipo de ansiedade. Porque aquele espírito mal que trazia medo, que trazia pânico, que trazia pavor, ele vai embora da nossa vida e passa a vir a outro espírito morar dentro de mim e de você, que é o Espírito Santo. E quando esse Espírito Santo vem, a gente passa a governar nossos pensamentos, nossas emoções. Esse Espírito Santo de Deus tem muita característica. Ele tem muito algo que é particular dele, sabe? E um particular que ele tem, uma coisa que faz parte desse Espírito, é o domínio próprio. E quando o Espírito Santo vem e habita dentro de mim e de você, que está em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito, quando ele habita dentro de mim e de você, a gente passa a ter uma coisa, que é o domínio próprio. Ou seja, aquela coisa, aquele medo, aquela coisa que a gente perdeu o controle, aquela sensação de perder o controle, aquela sensação de morrer, aquele medo, a gente não passa a ter mais, porque o Espírito Santo agora domina as nossas emoções, domina os nossos sentimentos. E isso vence qualquer tipo de ansiedade. Quando a gente aceita Cristo e o Espírito Santo vem morar dentro de mim e de você, e as palavras dele passam a ser a nossa estrutura,
As palavras de Cristo passam a ser as nossas verdades, passa a ser a nossa estrutura interior, passa a ser a nossa estrutura mental, nossa estrutura interior, nossas emoções, e a gente passa a vencer qualquer tipo de medo, qualquer tipo de ansiedade. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham entendido, espero que esteja claro para vocês que quando você aceita Jesus, o Espírito de Deus agora habita em você. E quando Ele mora dentro da gente, tudo que a gente passa é a não ter medo. Quantos de vocês não já ouviram ouvir falar que na Bíblia está escrito: não temas, não temas, não temas. É isso, a gente vence qualquer tipo de espírito mal e a gente passa a ter domínio próprio. E aquele medo já não governa mais nós, já não governa mais a gente, porque agora esse espírito doce, esse espírito bondoso habita dentro de mim e de você. Que Deus abençoe a vida de vocês.